destruir para reconstruir de novo? Crise, por definição, é sempre um ponto que abre uma possibilidade de transformação. Aliás, esse significante de crise, ele, na Roma antiga, era um termo médico que era utilizado quando o doente, a partir da doença, ele se curava ou morria. Então, era aquele ponto determinante em que ou o antigo continuava ou o novo surgia. Então, toda crise é uma possibilidade de mudança. Mas não quer dizer que necessariamente essa mudança é positiva e não quer dizer que necessariamente vai, de fato, ocorrer essa mudança. Mas é algo que se abre, é um horizonte que se abre. Eu tenho defendido que nós hoje não estamos mais no modelo do Estado democrático de direito. Na medida em que limites e garantias fundamentais, os limites legais, os limites éticos hoje, não estão mais servindo de obstáculo ao exercício do poder. E essa era a principal característica do Estado democrático de direito. O poder era sempre limitado para evitar o arbítrio e a opressão. Hoje, me parece que esses limites foram fragilizados ou desapareceram na nossa sociedade, no nosso Estado. Então, eu tenho trabalhado com essa ideia de um Estado pós-democrático, um Estado que surge após a perda de influência dos valores democráticos. E dentro dessa lógica, na medida em que esse Estado ele é fruto, ele é resultado dessa racionalidade hegemônica, para mudar esse Estado, para superar esse Estado, para restabelecer o primado do Estado democrático de direito, seria necessário mudar a racionalidade. A racionalidade neoliberal é a racionalidade que transforma cada pessoa numa empresa e o outro num concorrente. Então, você tem uma ideologia da concorrência, que não raro se transforma numa ideologia do inimigo, ou seja, o outro é sempre aquele que deve ser vencido, ou destruído, ou eliminado. E também a ideia de que nós somos uma espécie de capital, um objeto. Nós podemos, e como todo objeto, se nós tivermos valor de uso, nós podemos ser negociados, e se nós não tivermos valor de uso, nós vamos ser jogados ali na lata de lixo, podemos ser descartados com naturalidade. Então, nós temos que mudar essa lógica, ou essa racionalidade, esse modo de ver neoliberal, para que possamos, de novo, restabelecer limites éticos e jurídicos ao exercício do poder. Muita gente, e eu tenho adotado essa posição, tem defendido que o melhor seria investir na construção de uma racionalidade do comum. O que seria isso? Seria uma racionalidade daquilo que é inegociável, daquilo que não admite ser colocado no mercado. Valores como vida, dignidade, isso tudo deveria ser tratado como inegociável. Na racionalidade neoliberal, mesma vida, mesma verdade, mesma dignidade se tornam mercadorias que vão ser utilizadas de acordo com os interesses dos detentores do poder econômico. Então, nós deveríamos investir nessa racionalidade do comum, daquilo que a gente constrói, daquilo que todos nós nos responsabilizamos. E dentro dessa lógica, no campo normativo, no campo do direito, os direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos são esse comum. São a dimensão normativa desse comum, a dimensão normativa do que é inegociável. Repare bem, Paulo e Leonardo, que nós estamos numa fase, num retrocesso pré-kantiano. Em Kant, nós já encontramos lá aqueles objetos e aqueles bens, aquelas pessoas que não podem ser negociadas. Hoje, aquilo que em Kant era inegociável se tornou negociável. Mudar esse quadro, sair da pós-democracia, passa necessariamente por mudar esse modo de atuar e ver o mundo. Mudar essa racionalidade. Sem mudar essa racionalidade, nós vamos continuar caminhando em direção à barbárie, em direção a esse vale-tudo no qual o neofascismo é apenas uma das facetas, é apenas uma das manifestações extremamente perigosa, extremamente mortal. Considerando o que acontece nos Estados Unidos, né, desde a segregação da área do Martin Luther King, até a denúncia da injustiça racial contemporânea, né, que aquele documentário da Netflix, Olhos que Condenam, fala muito bem, e ainda até o caso mais recente agora do George Floyd, que causou toda essa comoção social, e que, inclusive, né, o atual sistema de justiça criminal brasileira
faz parecido, né? É tão ou mais repressivo e racista que o americano. Eu queria saber a sua visão, né, do que deveria ser feito para a gente fomentar um movimento de justiça transformadora, né, que resolva a nossa violência estrutural num nível comunitário, né, e que acabe com o racismo efetivamente de uma forma permanente, né? Porque, eu não sei, eu fico com a impressão que hoje a gente pode dizer que o único objetivo da polícia é proteger os interesses dessa elite econômica, né, que você muito bem explicou aqui pra gente, mesmo a polícia sendo parte desse grupo que é afetado, né, por essas políticas neoliberais que causam tanto distúrbio na nossa sociedade, né? Perfeito. Exatamente isso. Essa racionalidade neoliberal, esse modo de ver e atuar no mundo, gera modificações no funcionamento concreto do Estado. O Estado passa a servir a quem tem dinheiro, aos detentores do poder econômico. Logo, uma das principais funções do Estado passa a ser controlar os indesejáveis, controlar a pobreza, fazer um controle social da população indesejável. Entra em ação a polícia, entra em ação o sistema de justiça, promotores de justiça, juízes, desembargadores, ministros, dentro dessa nova funcionalidade pós-democrática do Estado. Daí a gente pode perceber claramente que nós temos sérios problemas do ponto de vista normativo, dos mandamentos de conduta, das leis, das normas, tanto estatais quanto éticas, mas nós também temos graves problemas do ponto de vista imaginário, das imagens e das ideias que nós produzimos a partir da linguagem. E é nesse ponto de vista imaginário, é nesse imaginário autoritário que entra a questão dos preconceitos que estão sedimentados na sociedade brasileira. Preconceitos que muitas vezes são manipulados muito bem por determinados políticos, por determinados atores jurídicos. Como resolver essa questão? Ou como produzir um sistema de justiça minimamente democrático? Então, nós temos que fazer mudanças normativas, mudar leis que foram cunhadas para períodos autoritários e que são utilizadas até hoje. E nós temos também que mudar as mentalidades, nós temos que mudar o modo de ver as imagens e as ideias que têm condicionado a atuação da polícia, a atuação do judiciário, a atuação do Ministério Público. E aí só tem duas soluções possíveis. Investir cada vez mais, e investir desde lá do primário, desde lá do ensino fundamental, em educação e em cultura. Países que não investiram em educação e cultura, como o Brasil, são muito mais propícios a manter práticas racistas, práticas sexistas, a manter essa mentalidade autoritária e inquisitorial. Não dá para as pessoas serem formadas por programas de televisão que incentivam a tortura, que glorificam a violência, que glorificam a violação dos direitos fundamentais. Não dá para as pessoas chegarem na faculdade achando que a opinião do William Bonner vale tanto quanto o que está escrito num livro de um grande professor que estudou determinado tema profundamente, que participou de várias pesquisas e etc. Então, nós temos que mudar essas mentalidades. E aí de fato, com educação, com cultura. Nós temos que criar uma cultura efetivamente democrática. O que acontece hoje no Brasil é que o egoísmo virou virtude e a solidariedade e o respeito aos direitos fundamentais passaram a ser vistos como fraqueza. Isso é uma característica de sociedades fortemente autoritárias, sociedades fortemente racistas, fortemente machistas, grupos identitários cada vez mais fortes, levando à opressão das minorias, negando a possibilidade de direitos às mulheres, aos negros e etc., sendo prestigiados do ponto de vista político, do ponto de vista das diretrizes governamentais. Isso só pode ser combatido a partir da conscientização, e conscientização só é possível a partir de mudanças profundas no modelo educacional e na produção da cultura, que deve abarcar e deve atingir o maior número possível de pessoas.
E queria falar também um pouco, o Rubens, a respeito dessa questão, né, criminal bastante punitivista, acho que não só no Brasil, né, e existem algumas linhas de pensamento com relação a quando se deve prender um indivíduo, né, qual o tipo de crime que deve colocar uma pessoa dentro de uma penitenciária, principalmente no momento em que a gente vê a lotação dos presídios já há um bom tempo. Qual que é a sua visão a respeito disso? Assim, qual seria uma melhor solução, talvez, para a gente prender menos e, ao mesmo tempo, coibir atitudes criminosas? Porque me parece que jogar todo mundo dentro de uma cela não tem sido muito a solução. Disso até surgiu, acho que, mais soluções para o crime organizado, né? Que tem dentro de uma facção criminosa que nem vale citar, mas que todo mundo tem conhecimento. Isso foi se criando também, né, mais tentáculos com relação à criminalidade de modo geral. Qual seria uma solução boa para isso? Bem, a prisão nunca foi solução. Foucault, lá em Vigiar e Punir, ele dizia que logo depois que criaram a prisão já perceberam que ela não funcionava. E mantiveram a prisão para não funcionar. Então, a gente poderia dizer, né, aquilo que não funciona, quando não funciona, funciona. E a prisão funciona, tem essa funcionalidade, na realidade. Ela não funciona para reinserir um indivíduo que viola a lei na sociedade, mas funciona muito bem para excluir, para neutralizar determinados indivíduos indesejáveis. Me parece que bastava seguir o princípio da legalidade estrita, que as prisões estariam bem menos cheias de pessoas. Hoje existem muitas prisões ilegais e muitas prisões desnecessárias, porque existe a crença autoritária que a prisão funciona quando todas as pesquisas empíricas, quando todos os estudos sérios apontam que a prisão não serve nem para redução de crimes e nem para a ressocialização daquelas pessoas que são lançadas naquela microsociedade prisional. Muito pelo contrário, como você mesmo falou, várias vezes a prisão, o prender uma pessoa, potencializa a prática de crimes ou permite que aquela pessoa entre num determinado universo muito mais propício à prática de crimes do que antes dessa pessoa ser presa. Eu defendo uma posição que é conhecida do ponto de vista dogmático como um direito penal mínimo, o direito penal reservado para situações muito excepcionais, situações em que, de fato, seja necessário retirar a pessoa do convívio social, em regras, a partir de condutas com muita violência, em que a permanência da pessoa na sociedade se torne, de fato, naquele momento, impossível. E o respeito ao direito na hora também de punir. Porque muitas vezes nós cobramos o respeito à lei daquele que violou a lei e, por isso, essa pessoa é presa. Mas nós não cobramos do Estado que respeite a lei na hora de executar uma pena ou de executar uma prisão. Então, se nós tivéssemos o respeito à legalidade estrita, e a legalidade estrita é a base, por exemplo, do modelo garantista defendido por Luigi Ferraioli, nós já teríamos um número muito menor de prisões no Brasil e no mundo. Agora, a gente não pode também descartar que esse gozo pela prisão, esse prazer pela prisão, está ligado a essa natureza autoritária de sociedades como a nossa. O Adorno, nesse estudo que eu mencionei, foi levado a cabo com outros psicólogos e outros cientistas sociais, ele diz que uma característica da sociedade autoritária, da personalidade autoritária, é uma espécie de um sadomasoquismo. A pessoa é masoquista com quem considera superior, então fica puxando o saco do chefe, do juiz, fica se submetendo aos caprichos de quem ela considera superior, e, ao mesmo tempo, é sádica com aqueles que considera inferior. Sente prazer com o sofrimento daqueles que essa pessoa autoritária considera serem inferiores. Não por acaso, muita gente, de fato, sente prazer em ver outra pessoa sofrer, sente prazer em ver outra pessoa presa. E a prisão é uma espetacularização, muitas vezes, do sofrimento. As pessoas não estão aguentando ficar em quarentena, não estão aguentando ficar confinada
na tranquilidade de suas casas. Imagina ficar dentro de uma cela que cabiam 5, 6 pessoas, com outras 50 pessoas, uma em cima da outra, às vezes tendo que dormir pendurado de cabeça para baixo, como um morcego, e por aí vai.